O vilarejo de São Domingos era cercado por colinas verdejantes e neblina nas manhãs frias. As casas eram simples, construídas em madeira escura e pedra bruta, mas uma delas se destacava. A imponente mansão da família Montenegro, situada no alto da colina, onde o som dos sinos da igreja mal conseguia alcançar. Aquela era a casa da rigidez, da tradição e, sobretudo, do orgulho. Ali vivia Isabela Montenegro, uma jovem de 19 anos, de cabelos longos como véu de viúva, olhos castanhos como terra molhada e pele alva como o linho recém-tecido pelas criadas. Ela era a única filha do coronel Reiter Montenegro, um homem temido por sua frieza e respeitado por sua influência política, e da senhora Matilde, uma mulher silenciosa, sempre à sombra do marido. Isabela era a esperança de um bom casamento, um que unisse famílias, expandisse terras, acumulasse fortunas. Ela foi criada para obedecer, sorrir e calar. Nunca foi ensinada a sonhar. Mas Isabela ousava andar descalça no campo, ousava rir alto perto das criadas. E, acima de tudo, ousou se apaixonar. Foi numa tarde em que o sol pintava as pedras da estrada de Dourado que ela conheceu Lorenzo, um jovem trabalhador contratado para reparar as cercas da fazenda. Filho de um ferreiro e uma costureira, Lorenzo não tinha sobrenome de peso, tampouco passes, mas ele tinha o que nenhum outro pretendente de Isabela possuía: alma livre e olhos que viam além da aparência. Nos encontros às escondidas entre a plantação e o moinho abandonado, Isabela sentiu-se viva pela primeira vez. Seu coração aprendeu o que era o bater descompassado do amor proibido. Mas todo o segredo, quando guardado com descuido, apodrece. Uma criada, movida por inveja ou medo, revelou tudo ao coronel e naquela mesma noite, Isabela foi arrastada pelos corredores escuros da casa, vestida ainda com as roupas de passeio, e jogada diante do pai como se fosse uma criminosa. Diga que é mentira, gritou ele com os olhos em chamas. Não posso, pai. Porque é verdade. O tapa veio como trovão. E com ele, o decreto de sua sentença. Uma filha minha, desourada, não tem mais lugar nesta casa. A mãe, em prantos, tentou impedir, mas foi silenciada com um gesto. Isabela foi trancada num quarto por 2 dias, sem janelas, com pão duro e água morna, até que uma carroça simples veio buscá-la lá. Ela achava que seria levada a um convento, talvez a uma casa de recuperação, como se existisse cura para o amor. Mas não. Seu pai tinha outros planos. Isabela foi dada como serva, não vendida, não alugada ou dada, como se fosse um objeto, uma mercadoria vencida, entregue como forma de pagamento de uma dívida antiga. Foi levada até as terras de um homem solitário chamado Afonso Duarte, um ex-militar, viúvo, conhecido por viver isolado. Nas terras secas do outro lado do rio, o povo cochichava que ele era rude, grosseiro, um homem que falava pouco e mandava muito. Melhor morrer no convento do que viver nas terras de um homem como aquele, disse uma criada, antes de fechar o portão. Isabela partiu com as mãos trêmulas, sem saber que estava prestes a descobrir que, no fim do mundo onde havia sido jogada, havia mais honra do que dentro da casa em que nascera. A carroça atravessava caminhos tortuosos, cercados por galhos retorcidos e pastos secos, como se a natureza também quisesse expulsar Isabela dali. O céu, antes limpo, se fechava em nuvens pesadas, prenúncio de chuva. Mas ela não sentia frio. O gelo vinha de dentro. Suas mãos estavam sujas de poeira, os cabelos desgrenhados. Usava o mesmo vestido desde a noite da humilhação. Sua dignidade fora arrancada, pedaço por pedaço, desde que o pai lhe virara o rosto. A paisagem mudava. As fazendas sumiam. Agora havia apenas mato e cerca velha. Até que, no alto de uma colina árida, surgiu a silhueta de uma casa simples, de madeira escura, com apenas 2 janelas à frente e uma chaminé fumegante. Ali morava Afonso Duarte. O cocheiro nem esperou ela descer. Jogou sua pequena mala no chão e virou as rédeas. A poeira da estrada foi a única despedida. Isabela respirou fundo e caminhou até a porta. Antes que pudesse bater, ela se abriu. Ele estava lá. Afonso era alto, forte, com os ombros largos de quem havia carregado guerra nas costas, seus cabelos escuros e amarrados atrás da cabeça,
caíam até a nuca. Os olhos, profundos e escuros como o poço antigo. Mas o que mais impressionava era o silêncio. Ele apenas a observou. Isabela Montenegro, disse ele por fim, com voz grave. Ela assentiu. Disseram que você viria. Ele se virou e entrou. Sem mais palavras. Ela o seguiu, hesitante, como se adentrasse a caverna de um lobo. O interior da casa era limpo, porém austero. Móveis antigos, chão de madeira, lareira acesa, cheiro de fumo e couro. Havia silêncio, não o silêncio do vazio, mas o silêncio do peso. Aquela casa tinha histórias, e nenhuma delas era leve. Seu quarto é lá em cima, apontou ele. Segunda porta à direita. Pode descansar hoje. Amanhã começa cedo. Ela subiu as escadas em silêncio. Cada degrau rangia sob seus pés. O quarto era pequeno, mas tinha cama, bacia com água e até um cobertor de lã. Mais do que ela esperava. Ela chorou naquela noite. Mas diferente das lágrimas de revolta ou desespero que derramara na mansão dos Montenegro, essas eram de esgotamento. E, pela primeira vez, havia algo mais. Um fio de alívio. Ela ainda era gente. Não fora acorrentada, não fora humilhada com palavras. Pela primeira vez em dias, não ouviria gritos. No dia seguinte, antes do sol nascer, já estava de pé. Afonso já trabalhava nos fundos da casa, cortando lenha. Ele lhe entregou uma lista com tarefas simples: varrer, lavar roupas, preparar comida. Nada além do esperado. Nenhum olhar invasivo, nenhum gesto grosseiro. Se tiver dúvidas, pergunte. Se não tiver, faça. Disse ele. E assim seguiram os dias. Sem conversa, sem aproximação. Mas também, sem ofensa, sem doer. Isabela começou a reparar nas coisas. A casa tinha livros. Muitos. Empoeirados. Sim, mas organizados. Um quadro velho pendurado mostrava uma mulher de rosto sereno. Devia ser a esposa falecida. E perto da janela, havia um piano, coberto por um pano. Intocado, mas afinado. Afonso não era um monstro. Era um homem em silêncio e no silêncio, Isabela começou a respirar. Nas semanas que se seguiram, ela já acordava antes dele. Sabia onde estavam os mantimentos. Organizou a cozinha. Limpou as janelas. Costurou suas roupas. E, sem perceber, começou a existir de novo. E ele notava sem elogios, sem palavras doces. Mas notava certa noite, uma tempestade forte os prendeu dentro de casa. A luz de velas tremeluzia. Ela lia um dos livros antigos dele, perto da lareira. Ele afiava uma faca. Você lê bem, comentou ele, sem levantar os olhos dela. O encarou, surpresa. Era a primeira coisa que ele dizia desde o dia em que chegou. Aprendi com minha mãe, respondeu, cautelosa. Ele assentiu. Depois de um longo silêncio, disse: a maioria das mulheres que me mandaram não sabia nem escrever o próprio nome. Ela franziu a testa. Mandaram. Ele levantou o olhar. E ali, naquela troca silenciosa, ela entendeu que não era a primeira. Mas talvez fosse a última. Nos dias que seguiram a tempestade, algo sutil começou a mudar entre eles. O silêncio, que antes pesava, passou a ser confortável. Afonso deixava a porta entreaberta, avisando sem palavras que ela era bem-vinda na sala. Às vezes, ela encontrava a lenha já cortada. Outras, ele aceitava o pão que ela preparava com um aceno de aprovação. Ainda não havia sorrisos, mas havia respeito. E para Isabela, aquilo era mais do que qualquer homem já lhe oferecera. Certa tarde, ao varrer o depósito, nos fundos da casa, Isabela encontrou um velho baú coberto por um lençol. Ao abrir, viu uniformes militares dobrados com cuidado, uma espada embainhada, medalhas enferrujadas e uma carta. As palavras estavam amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis. Ela não a leu. Respeitou. Mas sabia, naquele momento, que Afonso não era apenas um homem rude e solitário. Ele era alguém que perdera muito. Quando ele apareceu no galpão e a viu diante do baú, não disse nada. Apenas olhou para o que ela olhava. Meu passado não é coisa para se lembrar, disse ele, com a voz firme, mas sem dureza. Ela se virou devagar. Às vezes, guardar dói mais do que lembrar. Ele a olhou com mais atenção do que nunca. E naquele instante, o silêncio entre os dois foi mais íntimo do que 1000 palavras. No dia seguinte,
Afonso apareceu com um lenço em mãos. Costure isso na sua roupa, disse, entregando o pano bordado com um símbolo. É o brasão da minha família. Aqui, quem usa isso? É de casa. Ela o encarou, sem reação. Seus olhos marejaram. Eu não sou mais filha de ninguém. Pois agora é. E o ponto foi a primeira vez, em toda sua vida, que alguém a acolheu sem querer nada em troca. Aquela casa, onde antes ela pisava com medo, agora era ele a R. Mas paz demais. Num mundo feito de injustiça, dura pouco. Na feira do vilarejo, onde Isabela foi vender sabão e pão, reconheceram-na. 3 mulheres sussurraram. Um homem a chamou de a desonrada da colina. Uma senhora cuspiu perto de seus pés. Ela não respondeu. Manteve-se firme. Mas a notícia correu. E com ela voltou o nome Montenegro. Uma semana depois, um cavaleiro surgiu na entrada da propriedade. Trazia um bilhete. Selado, com o brasão dos Montenegro. Afonso leu em silêncio. E depois a chamou. Seu pai quer vê-lo lá. Ela o encarou, o rosto endurecido, os punhos cerrados. Não tenho pai, disse com a voz trêmula de ele e observou seus olhos, como se buscasse confirmação. Quer que eu responda por você? Ela hesitou. Diga que quem ele jogou fora foi acolhida. E nunca mais voltará. Afonso assentiu. Mas Isabela sabia. Aquele mundo não deixaria que ela fosse feliz em paz. Naquela noite, ela chorou sozinha, não pelo passado, mas porque, pela primeira vez, tinha algo a perder. E tudo que é bom demais, o mundo tenta destruir. A resposta de Isabela foi enviada, mas o silêncio da família Montenegro não durou mais que 3 dias. No 4º dia, 2 cavaleiros bem vestidos apareceram na propriedade de Afonso com ordens expressas. O coronel Reiter Montenegro deseja a presença imediata de sua filha Isabela para tratar de assuntos de honra. Afonso os atendeu com frieza, não os convidou a entrar. Leu o papel diante deles, o rasgou calmamente e jogou os pedaços na fogueira da fornalha. Digam ao coronel que aqui, honra não é negociada, é vivida. E fechou a porta. Os homens olharam com desprezo, mas sabiam que ali não era mais terreno da família Montenegro. A partir daquele dia, Isabela passou a andar com olhos mais atentos. Sabia que seu pai não aceitaria ser desafiado. Ele não queria a filha de volta por amor ou arrependimento, queria apagar a vergonha. Queria mostrar ao povo que a última palavra ainda era dele. Naquela mesma semana, o mercado local começou a recusar comprar os produtos de Afonso. O padeiro devolveu os pães. A costureira não quis mais o sabão. O leiteiro se recusou a entregar. Era boicote. O nome Montenegro ainda falava alto. E agora, falava contra os do e esse ponto, ele está matando a gente pelas beiradas, disse Isabela, indignada. Que tente. Eu sobrevivi à guerra. Isso aqui é só silêncio, respondeu Afonso, imperturbável. Mas ela sabia que era mais do que isso. Aquilo era uma guerra de reputação. E eles estavam em minoria. A pressão aumentou. À noite, ouviam-se passos ao redor da casa. Assovios. Certa manhã, encontraram a porta do celeiro com sinais de arrombamento. Ele quer que a gente tenha medo, sussurrou Isabela. Afonso reforçou as trancas, instalou uma nova trava de ferro, passou a dormir com o rifle ao lado da cama. Mas a tensão corroía em silêncio. Certa tarde, ao voltar do rio, Isabela encontrou a casa em silêncio absoluto. Afonso chamou. Nada subiu devagar. O quarto dele estava vazio. Uma carta repousava sobre a mesa. Ela abriu com as mãos trêmulas. Fui tratar da dívida que não paguei. Se eu não voltar em 2 dias, queime esta carta. Esqueça meu nome. Isabela ficou pálida, correu até a estrada, mas ele já havia partido. Nenhuma trilha, nenhum sinal. Ele havia ido até a casa dos Montenegro. Sozinho. 2 dias se passaram. Nenhum sinal. No 3º, o cavalo de Afonso voltou. Sozinho. Isabela caiu de joelhos no chão. O som dos cascos do cavalo retornando sozinho ecoava como um presságio. A sela estava manchada de terra seca. A rédea solta balançava no ritmo lento do animal. Isabela correu até ele e o segurou, chorando como se segurasse o último fio de esperança. Ela passou a noite inteira sentada na varanda,
Olhando para a estrada vazia no dia seguinte, antes do nascer do sol, ela montou no mesmo cavalo e seguiu em direção à fazenda dos MUNT e NGR. A estrada era longa, mas seus pensamentos iam mais longe. Cada passo do cavalo carregava lembranças do rosto duro de Afonso suavizado por um gesto, do toque respeitoso das mãos dele ao entregar-lhe um pão quente, do momento em que ele disse: "Aqui, quem usa isso é de casa." Ela não podia perdê-lo. E, se o mundo ousasse tomá-lo dela, ela lutaria como uma rainha mesmo que a tratassem como serva. A mansão Montenegro estava cercada por seguranças, mas ninguém ousou impedi-la. A filha desonrada agora voltava com os olhos de quem nada mais tinha a perder. "Onde está Afonso Duarte?" gritou na entrada, com a voz firme. O coronel apareceu no alto da escada de pedra, com as mãos nas costas e o olhar duro. "O invasor está onde merece, nos fundos. Em nossa antiga estrebaria. Preso", disse ele com frieza. "Mas não por muito tempo. Ele será levado amanhã para responder por agressão, ameaça e invasão de propriedade." Isabela não hesitou. Entrou sem permissão. O pai tentou impedir, mas ela já passava por ele como se fosse um estranho qualquer. Nos fundos, encontrou Afonso amarrado, ferido, com um corte no supercílio e sangue seco no canto da boca. Mesmo assim, ele ainda olhava com dignidade. "Eu disse para você ficar", murmurou. "E eu disse que nunca mais deixaria que decidissem meu destino", respondeu ela, ajoelhando-se. Ela tentou soltá-lo, mas as cordas estavam firmes. Foi quando o coronel apareceu. "Vejo que você ainda não aprendeu a obedecer." "Não, pai. Eu aprendi a viver, a conhecer o que é respeito, o que é ser tratada como gente. Ela é um criminoso, um rude qualquer. Ele é mais homem do que o senhor." "Jamais foi." A bofetada veio, rápida. Mas desta vez, Isabela não chorou, não se curvou. Ela ergueu o rosto. E pela primeira vez, o coronel vacilou. No dia seguinte, a vila toda acordou com uma notícia inesperada. O coronel Reiter Montenegro fora denunciado por cárcere privado e violência por sua própria filha. E Afonso Duarte foi libertado. Mas a dor da agressão e da prisão ainda estava fresca. Mesmo em liberdade, Afonso afastou-se. "Você não me deve nada", disse ele. "Já te tiraram tudo uma vez. Eu não vou ser o próximo a te prender." Ela se aproximou e segurou sua mão. "Você não me prendeu, Afonso. Você me libertou." E ali, sob o céu cinzento da manhã, eles se abraçaram pela primeira vez, não com paixão desesperada, mas com o carinho silencioso de dois sobreviventes que sabiam: o amor verdadeiro não precisa gritar, basta permanecer. Afonso e Isabela retornaram para a casa simples na colina. Mas nada era mais como antes. Cada canto parecia mais cheio de vida. Cada refeição partilhada, mais sagrada. E, principalmente, os silêncios antes pesados, agora eram suaves, como se ambos soubessem o que o outro carregava sem precisar dizer. Ele voltou ao trabalho no campo com calma. Ela retomou a feira e a cozinha. As vendas, curiosamente, voltaram a acontecer. Alguns clientes ignoravam o escândalo. Outros se compadeciam da coragem da jovem que enfrentara o pai e o vilarejo. Mas havia mais. Algo dentro dela mudava certa tarde, enquanto costurava perto da janela, Isabela sentiu tontura. Sua visão turvou por um momento. Afonso correu ao vê-la se levantar cambaleante. "Estou bem. Foi só o calor", disse ela, disfarçando. Mas no fundo, sentia. Algo dentro dela crescia. E, no mês seguinte, a confirmação veio. O médico rural, depois de examiná-la com discrição e respeito, deu o veredito com um sorriso nos olhos. "Senhora Isabela, a senhora está esperando um bebê." Ela congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas desta vez, não eram de vergonha. Eram de vitória. Ela, que fora chamada de estéril, de imprestável, de amaldiçoada, agora carregava uma vida. Quando contou a Afonso, ele ficou imóvel por alguns segundos. "Você tem certeza?" perguntou, a voz rouca. Ela assentiu, chorando. Ele não disse nada. Apenas se aproximou, ajoelhou-se diante dela, encostou o rosto em sua barriga ainda plana e sussurrou: "Obrigado." Os meses que seguiram foram os mais belos da vida de Isabela. Mesmo com o corpo mudando,
a fome repentina e os enjoos matinais, ela se sentia plena. Costurou as próprias roupas de gestante, fez enxoval à mão e plantou um pequeno jardim, em frente à casa. Afonso construiu um berço com as próprias mãos. E toda noite, antes de dormir, colocava a mão sobre a barriga dela e dizia, sem olhar: seja quem for, venha com força. O mundo é duro, mas aqui tem amor. No 8º mês, no meio de uma madrugada de lua cheia, as dores começaram. O parto durou horas. A vila inteira ficou sabendo que Isabela Montenegro, a desonrada, estava dando à luz na casa do homem que todos julgavam bruto. As parteiras fizeram o impossível. E no fim da manhã, com o sol nascendo alaranjado no horizonte, ouviu-se o primeiro choro. Depois, o segundo. E, inacreditavelmente, o TOEC-IRU.TRGMUS. E ele a chorava de alegria. Afonso tremia, segurando cada bebê com o cuidado de quem toca relíquias. São 3, Isabela. 3, murmurava, incrédulo. Ela sorriu com os olhos marejados. Diziam que eu era Esther, tentou dizer. Mas ele interrompeu, beijando sua testa. Dizem muitas coisas. Mas eu só acredito no que vejo. E o que vejo é uma rainha que me deu um reino. A chegada dos trigêmeos virou o mundo de Isabela. E Afonso do avesso no melhor sentido. A casa antes silenciosa agora vibrava com o choro, os risos, o cheiro de leite morno e panos estendidos no varal. Cada criança tinha seu temperamento. Amália, a mais quieta, dormia no colo de Isabela por horas. Joãozinho, inquieto e curioso, agarrava os dedos do pai como se quisesse puxá-lo para o futuro. Teresa, a do meio, era forte e voraz, sempre a primeira a chorar e a primeira a sorrir. Afonso ergueu uma pequena cerca em volta do jardim. Instalou um novo bebedouro no poço e passou a ir menos ao vilarejo, queria estar presente em cada momento. Isabela, mesmo cansada, dizia todos os dias: eu achei que havia sido descartada pelo mundo, mas fui escolhida pela vida. As pessoas da vila começaram a mudar o tom. Alguns, ainda de nariz torcido, diziam: ela teve sorte. Outros, mais sensíveis, sussurravam: ela provou que era melhor do que todos nós. E foi quando tudo parecia finalmente se ajeitar, que o passado voltou. Uma carruagem parou diante da casa. Dela desceu um homem idoso, o olhar cansado, os passos firmes. Coronel Reiter Montenegro, o mesmo que a expulsara. Vem ver os filhos de minha filha, disse ele, com a voz rouca. Afonso ficou na porta, imóvel. Isabela apareceu com um dos bebês nos braços. Agora se lembra que tem filha? Eu errei, Isabela, mais do que você imagina. E agora sou um homem com pouco tempo e muitos arrependimentos. Ela olhou com dor, mas não com ódio. O que quer? Que me deixe ver meus netos. Que me permita dizer a verdade que guardei por covardia. Ela hesitou. Afonso tocou em seu ombro e disse em voz baixa: não se vence a dor com mais dor, só com verdade. Ela assentiu e deixou que ele entrasse. Sentado na sala, diante do fogo, o coronel olhou para os 3 bebês. Chorou sem vergonha. Eu disse que você era estéril, porque precisava me livrar da culpa. Que culpa? Isabela perguntou, sentando-se lentamente. Eu sabia que havia uma condição genética em nossa família, algo que podia afetar a fertilidade. Mas nunca te levei ao médico. Nunca quis que você soubesse, porque preferia que você fosse a errada. Era mais fácil culpar você do que assumir que herdei isso da minha mãe, e passei para você. Ela sentiu um aperto no peito. E mesmo assim, me deu embora? Porque eu era orgulhoso, cruel, um homem que confundia a honra com controle. Ele a olhou nos olhos. E você me destruiu com sua coragem. Você me venceu, Isabela. Com seu silêncio, com sua força. Naquele dia, pela primeira vez, ela foi chamada de filha não por sangue, mas por arrependimento. E foi ela quem decidiu. Meus filhos não crescerão com ódio, mas também não com mentira. Você pode vê-los, mas saberão o que você fez e como eu sobrevivi. O coronel assentiu, e pela primeira vez, ele soube o que era respeitar uma mulher. Os anos passaram com a rapidez silenciosa dos ventos de outono. A casa na colina floresceu como nunca antes. O jardim se expandiu.
Um novo quarto foi construído para cada filho, e a lareira da sala jamais se apagava. Isabela tornara-se conhecida em toda a região como a mulher que venceu a própria família, não com vingança, mas com dignidade. Era procurada por jovens que sofriam injustiças, por mães solteiras renegadas e até por homens arrependidos. Seu nome virou símbolo de coragem. Afonso, mais calado do que nunca, envelhecia com serenidade. Cada fio branco que surgia em seus cabelos era acompanhado por um carinho a mais no rosto dos filhos ou uma madeira nova no berço da vila que ele ajudou a fundar. Mas a vida, como sempre, não poupa nem os fortes. Numa manhã fria de inverno, Afonso não se levantou para cortar lenha. Isabela o encontrou sentado na cadeira de balanço com os olhos fechados, o rosto calmo. Havia um bilhete sobre o colo. Ela leu, com a voz tremendo: "Você foi a tempestade que lavou minha alma. O amor que nunca pedi, mas que me salvo. Se meus filhos me perguntarem um dia o que é ser homem, diga a eles que é saber reconhecer a força de uma mulher." Isabela caiu de joelhos e chorou, não de revolta, mas de saudade antes mesmo da ausência. O enterro de Afonso reuniu toda a vila. Todos queriam prestar homenagem. Muitos vieram apenas para ver se era verdade. O homem solitário que criou uma rainha havia partido. Isabela segurou as mãos dos filhos. Agora com 6 anos ela falou, de frente para todos. Me chamaram de impura, de serva, de vergonha. Mas ele me chamou de mulher. Me olhou com respeito. E nunca quis me mudar. Afonso Duarte foi o homem mais honrado que conheci. E se há justiça neste mundo, ele foi o primeiro a fazer dela um lar. E diante da cova, seus filhos disseram juntos, com as vozes finas e corajosas: "Adeus, papai." Nos anos seguintes, Isabela escreveu um livro, chamou-o de Serva ou Rainha. A obra virou leitura obrigatória nas escolas locais. Foi traduzida. Ganhou prêmios. Inspirou outras mulheres a saírem do silêncio. Ela nunca se casou novamente. Disse que o amor que teve fora suficiente para 3 vidas, e que seus filhos eram sua coroa. Na última página do livro, havia uma dedicatória: "A todos os que disseram que eu era menos. Hoje, sou tudo o que disseram que eu nunca seria. E mais um pouco." E assim, a mulher que fora jogada fora como lixo, rejeitada pela própria família, humilhada diante de todos, se tornou o nome mais respeitado daquela terra. Porque ela não foi serva, nem apenas rainha. Ela foi resistência. Ela foi justiça. Ela foi amor. E seu nome ecoaria para sempre.